contar um negócio. A gente vai falar de fofoca. Tenho certeza que você já fofocou, foi fofocado e provavelmente vai fofocar em algum momento também, né? Então vem pra cá que a gente vai falar sobre esse assunto que, assim, permeia, né, Blenda, a nossa existência. Me parece que tem até um sociólogo aí que já falou que a gente tem na nossa cultura muito a presença da fofoca. Mas eu queria começar, Blenda, esse episódio do Todos Nós tentando definir o que é fofoca. Então, vamos pensar numa definição bem rápida e precisa, né? A fofoca é um tipo de comunicação informal, né? Que se fala sobre comportamentos de outras pessoas sem o consentimento dessas pessoas. E que, de modo geral, né, tem uma intenção, né, de maldizer aquele que está sendo fofocado. Ou seja, a fofoca, ela, assim, quase sempre não tem um objetivo interessante, bom. Para quem fofoca, às vezes tem um objetivo interessante, porque essa pessoa que fofoca, ela muitas vezes se sente poderosa por ter aquela informação. Ela se coloca poderosa não só pela informação, mas por ela dizer algo que às vezes é a fofoca da fofoca, alguém falou de você, que ela soube que esse alguém falou de você, né? Então, é a fofoca da fofoca, que isso aí existe, né? Então, há um interesse, sim, um ganho nisso, um ganho, evidentemente, bastante questionável, mas é um ganho para quem fofoca, porque essa pessoa, na hora que está fazendo aquilo, ela está... no momento da fofoca, ela tem um prazer de destilar aquelas coisas, ela ganha um certo pertencimento, ela acha que ela passa a ser uma pessoa interessante, porque essa pessoa sabe das coisas. Então, se for sobre mim, sobre você, imediatamente você vai ficar preocupado. O que essa pessoa sabe mais a meu respeito, né? O que está sendo falado a meu respeito? Então, o fofoqueiro, ele sequestra, de alguma forma, a atenção sobre ele. De modo geral, pessoas que carregam muita insegurança, que gostam muito do controle, né? Que gostam também de manter as pessoas ligadas a ela por um certo poder. Essas pessoas podem perceber, elas sempre trazem alguma fofoca. De modo geral, sobre você, sobre alguém que é próximo a você, né? Então, eu acho que a fofoca, para o fofoqueiro, pode ter um ganho. Para quem é objeto da fofoca, não, porque é feito sem consentimento, é feito muitas vezes sem a pessoa saber o que está acontecendo, ela somente julga, ali destila-se também uma intolerância. E a fofoca, ela... Se a gente fosse falar ali de diferença, né? Entre eu contar um fato, que aí eu não exponho, assim, né? Acho que eu não coloco um julgamento. Eu acho que a fofoca, ela carrega uma espécie de julgamento, né? Ela tem um mal dizer do outro. Uma coisa, eu tô com você, nós somos amigos, e sei lá, eu passei por alguma coisa com alguém e eu preciso conversar com um amigo. Então, eu vou dizer, Xande, olha, eu estava com fulana, aconteceu isso me magoou muito. Isso não é uma fofoca. Você está dividindo uma dor sua, uma decepção comigo. E você sabe que dali aquilo não vai sair. Porque o que é a fofoca, né? Sabe aquela brincadeira do telefone sem fio? Né? Aí, quando chega, já tem uma narrativa totalmente diferente do que foi. Inclusive, para quem começou a fofocar, às vezes nem sabe exatamente o que aconteceu. Então, eu acho que essa é a parte cruel da fofoca. É a parte que deprecia, diminui, muitas vezes diminui para poder eu aumentar o meu valor. Então, se a pessoa não está fazendo de acordo com o que eu penso, ou se eu tenho preconceito de alguma coisa, então eu faço a fofoca e ali eu estou dizendo, olha como eu sou muito melhor. E não é, né? Não é, porque você está fazendo algo pior, que é fofocar sobre aquilo. E o que é importante, por exemplo, toda vez que alguém vem me contar uma fofoca, tem umas pessoas, né,
que são fofoqueiros habituais ou fofoqueiras habituais. Então, Tem um nome, né, para isso. Conto mais, né? São fofoqueiros conto mais, que tem uma coisa assim da frequência, do hábito de fofocar. Você sabe que essas pessoas vão trazer alguma coisa para você. Eu costumo não dar pilha. Eu ouço, né? Falo, nossa, é mesmo, acabou. Ou mudo de assunto repentinamente, ou não dou muita... Porque eu sei que a gasolina que o fofoqueiro quer é que você se impressione, é que você pergunte mais, é que você diga, nossa, eu também acho tal coisa. Então, isso é uma casca de banana que a gente precisa prestar atenção, né, na comunicação. E hoje, o Yuval Harari, no livro dele, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, ele fala que a fofoca ela teve um papel civilizacional. Nos pequenos bandos, né, se falava quem casou e ficou com quem trouxe a caça maior, entendeu? Em grupos pequenos. Mas isto, naquele momento, tinha uma finalidade de organização e pertencimento. Ele fala sobre isso, é muito interessante o que ele diz. E ele diz que, na medida que essa comunicação foi evoluindo, as pessoas começaram a ter mais cuidado na comunicação. Mas a fofoca é antiga, né? Fofoca é uma coisa que está... Então, ele fala desde a época do homem pré-histórico, está ali. Porque ela dava exatamente essa ideia de que se você pode confiar ou não pode confiar naquele bando, naquele grupo, o que você tem que fazer diferente, se proteger, né? Então, ele fala que dentro de uma escala da comunicação, embora seja muito frequente, ela é uma escala primitiva de comunicação. De modo geral, as pessoas que são cuidadosas com a comunicação, de modo geral, as pessoas que são ocupadas com as próprias vidas, né? De modo geral, as pessoas que zelam pela boa convivência, elas não praticam tantas vezes, porque todos nós, em algum momento, fofocamos e fomos fofocados, né? E, às vezes, tem fofocas que são engraçadas. A gente vê as crianças na escola, que aí fala né? Fala da amiguinha, aí fulana não me convidou para o aniversário. Isso é uma fofoca. Mas isso é parte de um desenvolvimento que, é claro, que precisa da supervisão, né? Dos cuidadores, dos professores, para ir lapidando essa comunicação. Porque uma coisa é eu desabafar com você uma tristeza minha, outra coisa é eu ficar falando mal, né? Ficar, como se diz, né? Fazendo fuxico, intriga, né? Isso é a coisa difícil da fofoca. Bem difícil, Blenda. Olha, eu tenho uma fofoca pra te fazer, mas eu vou ter que fazer depois aqui, que eu não posso fazer agora no ar, entendeu? Mas, enfim. E a gente vai ainda falar mais sobre fofoca, por quê? Porque aí, eu e a Blenda, aí, quando a gente vai pensar nos assuntos, né, Blenda? A gente acaba trocando algumas referências. A Blenda me apresenta alguns livros, ela me apresentou esse livro aqui, ó. O Tratado Geral sobre a Fofoca, que é do José Ângelo Gaiarsa. Ele tá aqui, né? Uma análise... Grande Gaiarsa. Uma análise da desconfiança humana. E aí ele traz alguns pontos que eu falei assim, gente, eu preciso terminar de ler esse livro para poder fazer esse programa, porque, enfim, fofoca é um tema que faz... Você vê, esse livro aqui acho que foi escrito na década de 60 ou 70, se não me engano. Dá uma olhada. Ele é bem antigo mesmo. Veja aí a primeira edição dele. 78. 78. Final dos anos de 1970. Na verdade, 1980. aqui tem 1920, e aí a publicação tá 1978. Bom, enfim, não sei. Um livro antigo. Dá uma olhada aqui, ó. Né? Mas a gente separou alguns tópicos em cima do que ele traz nas provocações de cada capítulo desse livro maravilhoso, que, aliás, você não encontra mais nova publicação. Tem no Sebo, eu já fiz uma pesquisa ontem para ver. Tem no Sebo, na estante virtual tem. E é muito interessante, porque nessa época não tinha redes sociais. Nossa, é verdade, não né? Você tinha pensar nada em rede social disso, agora... né? E agora você tem a fofoca nas redes sociais, inclusive que se faz com perfis falsos, né? Aí se faz a intriga, a rede de fofoca. Tem jornalista, né? Que vive de fofoca. Exatamente. E a gente sabe que uma boa fofoca é aquela que gera clique. Enfim, se a gente for por essa seara aí, a gente vai...
Mas o que eu queria trazer pra junto aqui, Blenda, a gente fazer essa provocação de pensamento, né? Ó, a fofoca carrega em si uma tentativa de conservar algo. E aí eu complemento essa minha pergunta aqui pra você, com base no livro. Também tem a tentativa de indicar um padrão de atitude, de comportamento na fofoca? Eu penso que sim. Eu acho que a fofoca tem. Se a gente lembrar, e todos nós vocês todos, né, que estão nos ouvindo, cada um vai lembrar de algum episódio ou de quando fofocou sobre alguém. Quando a gente faz essa fofoca, há uma tentativa. Eu acho interessante quando o Gaiarsa usa essa ideia de conservação. Porque, assim, eu quero que o mundo funcione de acordo com aquilo que eu entendo que tem que ser, né? Então, eu falo mal de alguém porque esse alguém está em desacordo com as minhas crenças. Então, eu quero conservar isso. De um jeito torto, mas tem isso, né? De conservar. Ele traz um outro ponto, além da conservação... Que é a questão da atitude, né? Eu quero indicar, eu quero conservar isso aqui e eu indico o que a pessoa poderia ter feito e não fez, e olha o que ela não fez, né? Olha o que ela não fez e fica subentendido que eu faço. Então, fica uma ideia, não é? De certa virtude do fofoqueiro, né? Porque eu acho que quando o Gaiarsa fala isso no livro dele, vai um pouco ao encontro do que o Harari fala, né? Porque ele fala de um aspecto bem antropológico, sociológico da fofoca, que é essa coisa da conservação do grupo, dos hábitos, dos costumes, né? Então, eu quero manter do jeito como eu penso, né? Só que ela vai se desdobrando, né? Claro, ela não vai se sofisticando, e aí ela vai ditando normas, e a pessoa que fofoca, ela vai se colocando no lugar daquele que tem a verdade, né? Isso é que é o mais incrível. Eu tenho a verdade. Então, eu posso julgar essa pessoa que eu estou falando. Ele traz uma outra coisa aqui que eu também achei maravilhoso. Ele falou assim que existem 2 tipos de fofoqueiro. O que despreza e o invejoso. Você concorda, Blenda? Ou pode ser os 2 juntos? Eu acho que podem ser os 2 juntos, que normalmente o invejoso diminui o outro, desdenha do outro para poder se elevar, né? Então, eu acho que sim. Acho que tem o fofoqueiro invejoso, né? E tem o fofoqueiro... Que despreza. Quer dizer, para ele, tô nem aí, né? Mas eu acho que no desprezo tem lá uma pitada da inveja, né? E a gente vê isso muito acontecer, muito, muito. Quer dizer, aliás, as pessoas que são mais objeto de fofoca são pessoas que estão fazendo algo de importante na vida, né? Estão tendo algum tipo de sucesso. Sucesso aqui não é material, sucesso nas empreitadas dela. Tá fazendo, né? Uma pessoa que leva a sua vida numa boa, né? Que não fala mal de ninguém. Essa pessoa, ela vai ser, de alguma forma, objeto porque desperta. Desperta inveja, desperta desprezo, né? Agora, sempre lembrando que o fofoqueiro busca, com isso, um lugar de importância, né? Ele está buscando isso, um lugar de importância, de segurança, de pertencimento e de poder. Isso eu acho que é muito importante ter em mente. Então, existe uma certa, posso dizer, uma malícia, uma maldade. Tem, claro. Não é uma... Não é algo ingênuo, assim, ai, fofoquei. Não. Algo ingênuo seria fazer um comentário que é desprovido de que aquilo tipo assim, continue... olha a roupa dela, por exemplo. Qualquer coisa assim. Nossa, você viu fulana estava, sei lá, vestida de tal jeito, ou fulano estava naquele lugar, mas aquilo não se prolonga, aquilo não tem um tom de manter o outro aprisionado nessa conversação. É uma coisa que passa, que todo mundo comenta. Essa coisa de que não devemos julgar, todos nós julgamos o tempo todo. Agora, existe um julgamento que é um julgamento do dia a dia, né? A gente julga o que vai comer, com quem vai estar, em que ambientes vamos estar, mas não é um julgamento inquisitório, não é um julgamento cheio de moralismo, são coisas diferentes. E o fofoqueiro, ele tem uma coisa moralista na fala dele. Nossa, adoro te ouvir, como sempre. Sabe que eu sou seu primeiro... Vou fazer um fã-clube da Blenda e eu vou ser o presidente desse fã-clube.
Ô, Blenda, acho que caminha pra isso, mas aí você me confirma, né? Então, a fofoca, ela pode estar ligada a um desejo. Então, por exemplo, se eu tenho a inveja daquela pessoa, no fundo, eu tenho ali um comentário que busca diminuir aquela pessoa, mas no fundo, eu queria estar vivendo o que ela tá vivendo, eu queria fazer o que ela faz. A fofoca carrega ali no seu... Enfim, no seu negócio de petróleo, assim, lá no fundo, né? Uma plataforma, lá no fundo, carrega um desejo, esconde um desejo. Sim, esconde um desejo, esconde uma frustração muito grande. E eu acho que existem situações muito complicadas, né? Por exemplo, você é meu amigo. Eu te conheci por meio de... Vamos colocar aqui um nome, né? Eu te conheci por meio do Roberto, né? E ficamos amigos. Só que o Roberto tem muitos ciúmes de você. Então, quando o Roberto encontra com você, ele vai falar alguma coisa mal a meu respeito. Olha, Xande, cuidado na Blenda, tá? Cuidado, porque ela é uma pessoa que eu já ouvi falar tais e tais coisas. Ela é uma pessoa que não tem uma amizade leal, entendeu? Inflama. O fofoqueiro, ele inflama, né? E o que está ali? É o desejo de posse dele, né? Ele não quer, já que você é tão amigo dele, estou dando um exemplo aqui aleatório, né? Você é tão amigo dele, você não pode dividir essa amizade comigo. Então, se você está travando outros conhecimentos, ele tem uma espécie de posse. Tem pessoas assim, né? Que confundem amizade com posse, né? Então, se você é meu amigo, não pode ser amigo mais de ninguém. Você tem que ficar comigo, né? E eu acho que, sabe, eu acho que tem lugares que são muito afeitos à fofoca, né? Tipo? Instituições, né? Instituições, às vezes, são muito afeitas à fofoca. Vocês sabem, assim, a paróquia da cidade, todo mundo fala da vida dos outros, não é verdade? Aí... instituições, às vezes acadêmicas, as pessoas têm um cotovelo meio afiadinho, né? De estar sempre fofocando, seitas, né? Sim. Porque aí fala para poder manter o guru ali, que se mantém, nossa, sim, né? Bom exemplo. Essa coisa da fofoca, porque a gente fica achando que a fofoca é uma coisa inofensiva, não é não. Né? Diferente da fofoca engraçada, que a gente senta, dá risada, bebe, e a gente fala, nossa, fazer uma fofoquinha aqui, né? Mas a gente sabe que ali aquilo diverte, e não é uma coisa que você está não está sendo maledicente com a pessoa. Mas eu acho que, de modo geral, a fofoca é bastante nefasta na comunicação. Falando em tanta fofoca, você usou exemplos aí, se eu fosse te contar, se a gente fosse fazer uma sessão de terapia aqui, eu tinha uns negócios para te contar sobre fofoca. Mas ela cai exatamente na próxima pergunta. Qual a diferença ali entre fofoca, calúnia, difamação, que a gente tem lei para isso, né? Inclusive de calúnia e difamação, não é? Como que a gente sabe diferenciar, né? Porque a divisa fica muito... Não é perceptível, fica muito tênue, né? O que se define, e eu acho que quem é da área do direito poderia definir isso melhor que a gente. A gente tem que chamar alguém, né, do direito aqui para falar sobre fofoca. A calúnia, mas o que eu entendo e que eu já procurei saber é que a calúnia, ela tem consequências absolutamente danosas e criminosas, né? Você está disseminando uma narrativa sobre uma pessoa que, inclusive, pode manchar a reputação dessa pessoa. Essa pessoa pode perder trabalho, pode perder relacionamentos, e isso tem lei que protege, né? A fofoca, ela tem uma coisa mais informal, ela às vezes pode acontecer num ambiente informal, ela nem sempre é uma coisa que vai provocar tantos danos, mas eu acho que de uma fofoca pode surgir uma calúnia, sim, né? Eu acho que as coisas se encostam, né? Porque, no fundo, tem uma base aí na fofoca, né? No fundo tem isso, porque você vai... A gente vê isso todos os dias, pessoas sendo quase que num tribunal da Inquisição nas redes sociais, a pessoa perde contratos de trabalho, a pessoa perde relacionamentos, porque a palavra fofoca parece uma coisa menor, né?
Parece uma coisa, fofoca, vai, deixa pra lá. Besteirinha, fofoca, né? besteirinha. Brincadeirinha. Mas existem coisas que são muito graves, né? Eu já ouvi coisas de pessoas que eu fico... Eu não sei nem como é que a pessoa tem coragem de dizer certas coisas, porque são coisas muito graves sobre o outro, que se eu não conhecesse aquela pessoa e não percebesse que aquilo tem um tom de fofoca, isso poderia atrapalhar muito a convivência. Então, são coisas que a gente precisa ter muito senso crítico, observar, não escorregar nessa casca de banana, que às vezes fica parecendo que tem intimidade. A fofoca cria também essa coisa da intimidade. Pega, né? Ai, vem aqui. Ai, vem cá, né? Ai, não, senta, nossa. Ó, vou contar só pra você isso, não contei pra ninguém. Só você sabe, porque com você eu me sinto à vontade pra falar. Intimidade, exclusividade. Poder, né? Mas eu acho que está embutido aí uma coisa da maledicência, da inveja, da destrutividade. Porque, veja, os problemas que você tem com uma pessoa, sejam eles quais forem, não diz respeito a ninguém, diz respeito a você, aquela pessoa, né? Sim. Se você está passando isso adiante, alguma coisa você está querendo com aquilo. Não é Tem não é alguma em prol. intenção, né? Tem uma intenção que não é positiva, né? Ô, Blenda, você deu esse exemplo aí dessa pessoa, né? Vítima dessa fofoca aí. E aí eu tenho uma pergunta aqui, né? Como que a fofoca ela pode impactar na autoestima e na autoconfiança das pessoas que são vítimas, que são fofocadas? Eu acho que atualmente acontece muito isso, principalmente entre adolescentes, que hoje tem o WhatsApp da escola, né? As coisas são ditas, redes sociais desses né? jovens. Eu acho que impacta, principalmente, eu acho que mesmo que a gente tenha uma capacidade de elaboração, enfim, de digestão disso, é muito desagradável a gente ouvir coisas muito pesadas a nosso respeito. Ninguém, por melhor que seja, né? Aquilo, claro, você não vai levar isso adiante, você não vai retaliar, você não vai fazer isso, mas aquilo fica em você de alguma forma. Eu fico imaginando quando você é um adolescente, um jovem, né? Que não tem repertório emocional. Que não tem repertório emocional, que precisa pertencer ao grupo, não é? E o fofoqueiro ou a fofoqueira não percebe que a fofoca isola, sabe, a pessoa que fofoca, porque essa pessoa que fofoca, ela não é digna de confiança. Você não vai confiar numa pessoa que fofoca. Mas aí só uma pessoa madura para enxergar isso. Exatamente. Porque se juntar um monte de maturo, aí vira uma quadrilha, né? Essa pessoa que fofoca ganha poder, né? Nesse grupo, né? Mas eu acho que isso é preciso tomar cuidado, providências. Eu acho que uma coisa é você fazer uma crítica, você pode dizer que não gostou de alguma coisa, não concordou, mas você não precisa, né, depreciar, colocar a pessoa lá embaixo, falar mal dessa pessoa de forma pública dessa maneira. Eu acho que nem pública nem por trás, nada disso, porque isso tem consequências. E a fofoca volta. Porque quando a gente fala mal de alguém, bom, você está falando mais de você do que desse alguém que você está falando mal. As pessoas acham que não, que elas estão incólumes nisso. Né? Isentas. Só estou repassando a informação. Eu só estou repassando. E olha, estou falando para você aqui, porque você é um canal exclusivo, entendeu? Não é. A fofoca isola porque ela mexe com a confiança. Você não vai se sentir com confiança de conversar com uma pessoa que é fofoqueira, porque você sabe que dali vai se propagar. Não vai ficar só entre vocês, né? Então, a pessoa fica isolada, as pessoas não querem muita convivência, as pessoas ficam com receio do que vão falar na frente dessa pessoa, toma certos cuidados, né? Então, eu acho que o fofoqueiro nem sempre faz essa análise, né? Porque ele está lá, envolvido na fofoca. A fofoca é burra. Né? Não é uma comunicação inteligente, de jeito nenhum. Não é inteligente, não traz uma boa convivência, né? Não traz aproximação, ela não traz o espírito colaborativo, né? E de congregação. Pelo contrário, ela exclui, ela separa, ela cria desconfiança.
Eu acho muito perigoso fofoca. E a quem custa? Aliás, quem quer, né? E qual é o custo dessa desconfiança? Porque se eu quero gerar desconfiança, eu quero levar alguma coisa nessa história. Então, eu acho que tem a ver com todas essas coisas que nós estamos falando, né? Agora, a pessoa não percebe que ela própria pode entrar numa situação de isolamento, né? E existe uma coisa que é um pouco assim, né? Aquilo que você vai comunicando vai reverberando. E quando reverbera em cima de você. Tanto para o bem como para o mal, né? Então, eu acho que, volto a dizer, a fofoca é um fenômeno social antigo, tanto que o Harari fala sobre isso, tem 2 sociólogos brasileiros que falam sobre a constituição da cultura brasileira. Um dos aspectos é a fofoca, né? Mas eu acho que a gente, a si mesmo, a gente deve tomar cuidado e refletir como é se a gente está entrando nesse convite do outro, se a gente também está embarcando na fofoca, se a gente também está fazendo fofoca. A gente precisa ter essa reflexão sobre qual é a atuação da gente com isso, né? Quando alguém me pergunta, como é que eu vou para uma festa, vou encontrar fulano, sei lá, e vão me perguntar tal coisa, como é que eu vou responder? E eu sei que são perguntas para a fofoca. Não responda, mude de assunto repentinamente, né? E aí você, como vai? Falando disso, e como vai fulano, e você? O que você tem feito? Muda de assunto. Ou, se você às vezes não é do seu temperamento fazer essa, né, ter essa atitude mais assertiva, você pode pedir licença e sair de fininho, né? Mas pode dar um coice, não? Assim, pode. Pergunta pra ele. Você que pode, você quer saber? ou você pode dizer, mas por que você está falando isso para mim? Por que você está me perguntando isso? Qual é a sua intenção? Né? Aí depende. Porque às vezes é gostoso devolver também, não é? Eu acho, depende do que eu estou falando. É que você é uma pessoa elegante, eu não. Eu já devolvo, falando o que você quer. Pois é, mas acho que vale a pena. E acho que às vezes é importante confrontar. Então, se alguém está espalhando algo que não é verdadeiro a seu respeito, que é algo importante, sério, você pode fazer uma confrontação, né? E chamar a pessoa, olha, eu soube que você está... Isso é possível fazer, né? Sim. Agora, eu acho que a gente sabe, o feeling da gente... Não é todo mundo, porque tem gente que gosta de ouvir fofoca, né? Nossa, eu vou encontrar com fulano que ele conta todos os babados, não tem isso? Tem. Todas as fofocas do dia. Então, vai fofocar de você também. Fique certa que você também vai fazer parte dos babados que vai estar no repertório dele, no menu, né? Que ele vai oferecer aos convidados dele para aquela festa da fofoca. Primeira capa dele, com certeza você vai chegar em algum momento. Exatamente. Né? Do noticiário. Olha, Blenda, eu ficaria fofocando com você aqui muito mais tempo. O nosso tempo sempre voa quando a gente está junto. Acho esse tema super interessante. Eu acho que todo mundo, de fato, em algum momento faz fofoca. Sim. Mas eu acho que quando a gente... Quando se tem uma intenção de prejudicar o outro, mesmo ali, não é um comentário de, fulano... Você vê que a pessoa realmente quer criar uma imagem daquela outra pessoa, que ela até pode ser também, né? Mas que você vê ali a intenção. Ali eu acho que esconde uma coisa... Sabe? Baixa mesmo. Cruel, né? Cruel, acho que essa é a palavra. Cruel. E acho que tem ambientes que são muito afeitos à fofoca. Turmas muito afeitas à fofoca. Muito. Não estou dizendo... Isso aqui que eu estou falando, não é porque eu nunca fofoquei na minha vida, nada disso. Sim. Mas isso é humano, isso acontece. A gente está falando em graus significativos. Então, eu aconselho a não ficar frequentando ambientes assim. Ambientes que você vai sair dali e alguém vai falar de você, ou um problema que você contou seu vai ser passado adiante. Sim. Não vale a pena. Eu acho que a gente tem um tempo na vida, a vida ela tem um tempo que ela tem que ser aproveitada, né? Acho que foi a Karina Godoy que disse isso, né? Acho que num podcast que a gente fez com ela, de que vamos fazer desse tempo o melhor tempo que tem, porque a vida que a gente tem é essa. Então,
Gastar tempo com fofoca é, de fato, perder muito tempo, né? O famoso não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Traduzindo, mas é isso, né? E aí, nesse exemplo dos ambientes, pra gente fechar aqui, eu acho que a pessoa, ela é tão ignorante que se ela tá num ambiente onde ela tá ali sempre convivendo com aquelas pessoas, ela esquece que ela vai criando provas daquilo, né? E que aquilo, em algum momento, você tem rotatividade, as pessoas mudam, outros caem na fofoca, depois falam, não é bem assim. Então, você mesmo vai colaborando para um cenário que, primeiro, não é feito de realidade 100%, né? E que depois, como você disse, aquilo vai respingar em mim depois. E olha, antigamente se dizia muito que mulheres são muito afeitas à fofoca, né? Eu acho que homens também, homens e mulheres. Ah, sim. Homens e mulheres igualmente, né? Não acho que tem as mulheres, não. Acho que é que nós mulheres falamos muito, né? A gente fala mais, mas Sim. há homens que são bastante fofoqueiros, sempre julgando e falando. E sabe, tem um outro tipo de fofoca, que é a agressividade passiva, né? Mas sim. também, né? Você tem isso por causa disso. Desse tipo. Isso tem uma semente da fofoca. Porque esse tipo de coisa vai levar adiante o que a pessoa está falando. Sim. E você me fez lembrar de uma outra coisa. Às vezes a pessoa busca de todo modo desmerecer realmente, né? O outro, tipo assim... Totalmente. Mas isso aconteceu, mas assim... ou, por exemplo, uma comparação. Mas isso aqui não vai doer, porque você tem isso aqui. Por que você vai ficar... Tipo, e busca... E aí você também percebe a maldade da pessoa, porque ela tá olhando aquilo que você tem... Ela tá fazendo a leitura de tudo. Menos dela. Menos dela. Zero, nem passa pela cabeça. A última coisa que o fofoqueiro faz é fofocar sobre ela, né? Sempre sobre os outros. Ai, Blenda, bom, daria aqui mais umas 3 horas de fofoca. Eu acho que esse livro do Gaiaça, se as pessoas conseguirem comprar, porque foi escrito numa época que nem se imaginava redes sociais, né? Nossa, sim. E o Gaiaça era um cara incrível, porque ele falava de temas, né? Ele, o Gicovati também. O Gicovati tem um vídeo sobre fofoca. Eles eram um pouco além do tempo, eles falavam em rádios, jornais, eles falavam sobre esses temas corriqueiros do dia a dia e trazia uma luz sobre eles, aprofundando, e é muito interessante, vale a pena. Eu acho que você devia escrever sobre fofoca, tá? Eu vou deixar aqui essa sugestão aqui, porque, enfim, né? Cada fofoqueiro que a gente encontra pelo caminho, Nossa viu? Senhora, se a gente fosse querer dar um jeito... Enfim, e antes da gente encerrar, Blenda, eu queria trazer a frase do próprio Gaiarsa aqui no livro dele, que ele fala assim, ó: a fofoca é nossa opinião real sobre as pessoas. Exatamente. Ou seja, né? A gente não fala a real ali, às vezes até para resolver uma situação, mas no fundo que a gente tá fofocando. Ou às vezes é uma opinião real nossa que a gente terceiriza para outro. A gente diz que foi o outro que falou sobre isso, e não a gente. Boa. A gente não toma a responsabilidade, né? Pois é, né? E não dá pra gente viver sem responsabilidade, né? Como aquele vídeo que você compartilhou, se você não quer responsabilidade, você quer ser um bebê. Você não cresce, né? Responsabilidade é parte do crescimento. Então é isso, né, Blenda? É isso aí. Ó, antes de encerrar, mais um negocinho aqui, ó. Lembre-se, a fofoca gera desconfiança. Quem faz fofoca quer ganhar o quê com isso? Essa é a pergunta principal. Sempre. Que uma pessoa madura vai fazer quando ela receber uma fofoca. Vai. E não é a fofoquinha, não. É a fofoca maldosa mesmo. Aquela que quer acabar com alguém, né? Sim. Bom, é isso. Até o próximo Até o próximo bate-papo nosso, né? Com outros temas. Lembrando que você está ouvindo a gente no Spotify, tem a caixinha que você pode mandar sugestões. Tem também no YouTube aí a caixinha de comentários. E rede social da Blenda. A Blenda tá lá sempre respondendo todo mundo, é verdade. Respondendo o possível. Mas olha, gente, antes de fazer uma fofoca, respira. Respira, espera. Não faça. E quando receber a fofoca... Não pira. Não pire. Exatamente. Um respira e o outro não pira. Exatamente. Não dê trela ao fofoqueiro, que é tudo que ele mais quer.
Ai, Isso aí, gente. Eu já tô saindo com um MBA, tá? Onde eu tô num lugar aí, eu tô saindo já com... Já tenho mestrado, doutorado em fofoca. Então, até o próximo Até episódio. o próximo, gente. Tchau, tchau.